Agora, olha que interessante, você tem um quarto selo. E o quarto selo, esse é o pior de todos, né? Você pode ver ali, é óbvio que é a morte, a destruição, e a palavra de Deus diz assim: havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. Gente boa, né? Então, gente boa. Então, vem trazendo com ele todo o kit. Você já ouviu falar do kit Morte? Está aqui. E vinha com ele o quê? O inferno que o seguia, e foi dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com fome, com peste, com feras da terra. É o kit Morte. Então, quando o anticristo chegar, você vai ter problemas muito sérios em matéria de saúde pública. Saúde pública. Tá? Você vai ter problemas terríveis no tocante à ferocidade, os animais e assim, infelizmente, muita violência. Extrema violência. Absoluta violência. É mais ou menos como Jesus diz, como foi nos dias de Noé. Extrema violência. Então, em razão disso, vem o quarto cavalo, que é a morte, com um kit inteiro. E, pessoalmente, não sei como o anticristo conseguirá resolver essa questão, mas ele saiu para vencer. Eu tenho uma ideia, que é minha, não está na Bíblia. Na medida em que ele assina tratados de paz, e ele pode garantir esses tratados de paz. Na medida em que ele arruma a economia. É óbvio que você vai ter, então, um mundo com rendimentos melhores, com paz, e é óbvio que todo kit morte diminui avassaladoramente. Avassaladoramente. Tá ok? Agora, olhe que interessante. Você tem um primeiro selo, né? Você tem o primeiro selo. Então, se você parar e pensar e juntar todos os 4 primeiros selos, você tem um momento que este ser sai para vencer. E é óbvio que ele vencendo e coordenando e administrando e ajustando todas essas coisas, pense comigo. É óbvio que ele vai ser confundido com Cristo. A expressão anticristo, irmão, significa aquele que se opõe a Cristo. E também significa aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. Então, olha que interessante. Esse homem será um político tão habilidoso, tão habilidoso, tão habilidoso, que ele vai conseguir trazer um sistema econômico, social, político, que é fantástico, que é simplesmente fantástico. Já já entra o falso profeta, calminho. Pense comigo, ele é então um Messias. Sim, todo mundo vai confundir com o Messias. Por quê? Porque o Messias é líder político, ele é um líder político. Segundo lugar, ele tem mais de 25 títulos na Bíblia, que eu destaquei somente alguns, para você ver a natureza dele. Cavaleiro do cavalo branco, a besta que surge do mar, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Pelo nome, já viu que literalmente ele engana o mundo porque faz só o que Cristo pode fazer, mas ao mesmo tempo, no coração dele existe toda a evidência contrária a Cristo. Toda a evidência contrária a Cristo. E o que é interessante é que ele apresenta diretrizes de paz e prosperidade, ele faz os acordos de paz, ele cria a moeda única, ele cria o sistema único de economia, e ele age no espírito do engano. Irmãos, pegue rapidamente comigo Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 é o único texto que vamos ler. Apocalipse 13.
E olhe que interessante a descrição deste homem e a popularidade que ele vai alcançar. Mas isso porque Deus lhe permitiu. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Olha Apocalipse 13. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ela é a besta que sobe do mar. E tinha 7 cabeças, 10 chifres. Pastor, o que significa tudo isso? Fevereiro. Não se preocupe. Tá? E 10 diademas sobre a cabeça e um nome de blasfêmia. Tá vendo? Ele vai contra tudo que significa Deus. Agora, olha que interessante. E vi que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como do urso, a boca como de urso, e como de leão, o dragão lhe deu poder e o seu trono e o grande poderio. O dragão é a antiga serpente, segundo o Apocalipse, que é o diabo. Então o diabo dá o poder a este indivíduo e o seu trono. Se lembra que na igreja de Laodiceia, o apóstolo disse assim, sei que vocês estão no local onde é o trono de Satanás, tá? É por isso que muita gente diz que o anticristo seria alguém islâmico. Não temos certeza disso, tá? Laodiceia hoje é a Turquia, mas deixemos isso para depois. O que eu preciso é do 3 em diante. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e chaga mortal, e foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela. Depois que eles virem tudo que este homem fará, eles adorarão a ele, por consequência, ao dragão que lhe deu o poder, porque ele é fantástico. Agora, quem é esse homem? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Está vendo? Ele é literalmente, absolutamente dominado, não por qualquer demônio. Eu creio que ele é possesso pelo próprio diabo. E ele é habilidoso de tal forma que ele blasfema contra Deus e ele tem o aplauso do mundo. Ele blasfema contra Deus e ele tem o aplauso o quê? Do mundo. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Que santos são esses? São aqueles que se converterão na grande tribulação. E eu já mostro para você. E deu-se-lhe o poder de toda tribo, língua e nação. E adoraram a ele todos os que habitam na terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bem. Traçado então as características básicas dele, ele é alguém que, apesar de proferir tudo contra Deus, ele tem grande sucesso, porque o diabo lhe dá esse sucesso, e Deus permite o diabo fazer exatamente isso. E o mais interessante, ele vai todo bonzinho e maravilhoso, exatamente até o momento em que começa a segunda parte da tribulação. Que aí ele rompe o tratado de paz com Israel. Agora, olha que interessante. Isso é lindo demais, irmãos. Como é que esse homem consegue controlar multidões? Como ele consegue controlar multidões? Ele é um político habilidoso, ótimo. Ele é um indivíduo que fala muito bem, excelente. Ele é alguém fantástico, ótimo. Mas esse indivíduo é arrogante para com Deus e agride tudo que vem da parte de Deus. Como é que ele consegue
controlar. E como é que ele faz um milagre na economia, na política, na sociedade? Irmãos, só tem um jeito. Ele tem o apoio do grande falso profeta. Do grande falso profeta. É interessante, eu gosto muito dessa figura maravilhosa ali, né? O falso profeta, ele vai ser alguém levantado por Deus. Leremos já já o Apocalipse 13, agora sobre o falso profeta. E com autorização de Deus, mas levantado pelo diabo. E este ser, simplesmente, irmãos, ele tem uma capacidade extraordinária de comunicação, porque ele inaugura e expande no mundo uma religião que será a mistura, o ecumenismo de todas as religiões. E ele tem poder sobre todos, ajustando a besta. Esta é a besta que saiu da terra, o falso profeta. Olha que interessante, Apocalipse 13, versículo 11. Fala do falso profeta. E vi subir da terra outra besta. Então, o anticristo sobe do mar. O falso profeta da terra. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro e falava como dragão. Interessante, né? Ele tem cara de cordeiro. Mas ele fala como o quê? Quem é o dragão? A antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás. É por isso que ele está ali, no meio dos cordeirinhos, e ali a pregação dele. É uma figura fantástica que eu achei. Agora vamos juntos. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Há um momento que a primeira besta morre. E a segunda besta ressuscita a primeira besta. E ao invés de trazer a adoração para ela, leva a adoração para o anticristo. E se ele fizesse só isso, vá lá. Mas olha o versículo 13. E faz grandes sinais. De maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Só Elias fez isso. Olha como é malandro. Olha como é malandro o falso profeta. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para também a imagem da besta falar, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número. Olhe para cá. Viu que eles atuam juntos? Mas espera aí, que história é essa dele fazer um... Quer dizer que o anticristo morre? Morre. A besta ressuscita? Sim. E depois faz uma estátua assim. E manda que adore essa estátua assim. Ainda faz fogo cair do céu? Sim. Eu vou te mostrar por que tem que ter esses grandes sinais. É por causa do quinto selo. Olha que fantástico, Esther. Olha que fantástico. Desculpe. Quem dá o poder a eles? O dragão, né? É o dragão. Então, se você parar e pensar, você tem a trindade satânica. O anticristo, o falso profeta e o dragão. Olha que interessante. O anticristo não é o falso profeta, que não é
Satanás. Mas eles querem imitar a trindade divina. Porque olha lá, Satanás é o dragão. E ele é o quê? Um antitipo de quem? Deus Pai. Olha que interessante. O anticristo é a besta que vem do mar. E é um antitipo de quê? Do Filho. E o falso profeta é a besta que vem da terra. E é o quê? O contrário exato de quem? Do Espírito Santo. Olha que interessante. Aqui os cavalinhos, para você não esquecer. Outra figura dos cavalinhos, para que você não esqueça. E agora vamos aqui. Você tem então uma besta que surge do mar, que é o anticristo, e foi dado a ele o poder para ele vencer. Você tem ele resolvendo todo tipo de problema, guerras, fome, morte. Você tem ao lado dele, ajudando a enganar o mundo inteiro, um ser poderosíssimo, que é o falso profeta. E você tem, por trás dos dois, o bom e velho diabo. Só que tem um quinto ser. Glória a Deus pelo quinto ser. Louvado seja o nome do Senhor pelo quinto ser. Olha o que é o quinto ser. Olha o que é o quinto ser. Vamos juntos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em alta voz: até quando? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Verdadeiro e santo dominador? Então eles vêm de um tempo que souberam quem era o falso dominador. Queremos que você vingue o nosso sangue. Ah, pastor, bem que ali diz que quem não comprar, não vender. Quem não se submeter à tríade, vai morrer sim. E foi dados a ele vestes brancas. E foi dito, repousem mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos que ainda virão. E que haviam de ser mortos como eles foram. O que é o quinto selo? O quinto selo é o seguinte. O anticristo chega no auge, não chega? Mas ele tem problemas na administração dele. Você acha que Deus levaria a igreja e deixaria o mundo na mão do anticristo? Irmãos, dois fantásticos personagens se levantam. As duas o quê? Testemunhas. Nós vamos ver. Há muita interpretação. Alguns dizem que é Elias e Enoque. Outros dizem que é Elias e Moisés. Ninguém discute que Elias vem. A discussão é entre Enoque e Moisés. Mas nós veremos quando, pastor, por Cristo. Fevereiro. Aqui é só o trailer. Olha que interessante. Vem comigo. Essas duas testemunhas são chamadas de as oliveiras de Israel. E isso é muito bonito porque são dois personagens que saem, chegam em Jerusalém e falam mal do anticristo. Falam mal do falso profeta e dizem que o Deus verdadeiro está nos céus. O pastor está doido. Eles vão ser fulminados. A descrição bíblica, eu não vou ler com os irmãos, porque senão fica muito texto. Mas ler em casa é muito bonito. A descrição diz que eles, em Jerusalém, eles conseguem chamar a atenção do mundo inteiro. É óbvio, se hoje a gente já vê o que está acontecendo do outro lado, nessa época então, eles conseguem atormentar
Porque o toque da trombeta significa isso. Eles conseguem atormentar todos os moradores da terra. Tanto é que quando eles morrerem, vão comemorar e vão trocar presentes porque eles morreram. Olha que fantástico. Eles têm poder especial. Um deles vai olhar para o céu e vai dizer: não chove enquanto a gente está aqui. E eles vão estar por 1260 dias. 3 anos e meio. E não vai chover. Como é que o anticristo vai se virar? É um problema. E eles falando assim, tranquilo, e ninguém consegue fazer nada, porque quem chega perto deles, eles falam, sai fogo da sua boca. E quem eles querem, morre na hora. Quem chega perto? É incrível, irmãos. Só que a Bíblia diz que vai ser concedido ao anticristo e o falso profeta o poder de matar. E o anticristo vai matá-los. Mas só depois que eles testemunharem 1260 dias. Durante toda a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta tentando dominar o mundo e os dois malucos fazendo o quê? Botando para quebrar. Isso vai tocar um terror na tríade satânica. E é incrível quando eles morrem. A Bíblia, irmão, chega ao ponto de dizer que as pessoas trocarão presentes quando eles morrerem. Pastor, está falando sério? Tô. Nós vamos ler tudo isso. A gente troca presente quando? Quando está feliz. Sabe o que significa a morte desses homens? Significa, olha, não é essa cocada toda, não. Estão mortos. O anticristo é superior. Só que a Bíblia diz o seguinte, que eles ressuscitam e todos veem que eles ressuscitam. Dessa ressurreição, muita gente se volta para Deus. Muita gente se converte. E no meio destes que se convertem, alguns grandes exegetas apontam o segundo calo no pé do falso profeta e do anticristo. Adivinha quem é? Os 144 mil. Alguns exegetas dizem isso. Então olhe para cá, olha que fantástico. Quando você vê essa multidão,